Boa noite a todos. A todos os nossos irmãos presentes na nossa casa, aos nossos irmãos que nesse momento, a partir de agora, nos acompanham através das nossas redes sociais, pelo nosso Facebook. Já de antemão, deixando um recado, que tão logo acabe a transmissão, nas nossas páginas, tanto do Facebook como do Instagram, já está disponível o passe energético virtual, que foi ministrado pelo nosso irmão Antenor, e tem como finalidade que todos aqueles nossos irmãos que estão assistindo às palestras, que possam também receber as energias positivas e revigorantes através do passe, que é um complemento do nosso trabalho doutrinário. Agradecemos também a todos os nossos irmãos desencarnados que se fazem presentes para tratamento e acompanhamento na nossa casa, pedindo que a partir de agora fechemos nossos olhos, procuremos nos colocar de uma forma confortável em nossas cadeiras, respiremos fundo e esqueçamos todos os nossos problemas e as nossas preocupações que nos acompanham, e que nesses próximos minutos que aqui estejamos, possamos desfrutar do banquete que nos será oferecido espiritualmente, com muito carinho, muito respeito e muito amor pela nossa irmã Sônia, que nos preparará os ensinamentos da noite de hoje. Com a supervisão da espiritualidade e de todos os nossos mentores da casa, Frederico Rola, Benedito Camargo e Maria Júlia, a partir de agora, com os nossos pensamentos no alto, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos presentes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e a quem nos tem ofendido. E jamais nos deixeis cair em novas tentações, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com essa prece, damos por abertos os trabalhos na noite de hoje, com a palestra da nossa amada irmã Sônia Campos, que falará sobre a moral e a ética. Boa noite a todos. Uma satisfação estar de volta aqui à nossa casa. Então, nosso tema hoje é ética e moral. Coisa que nós já estudávamos lá no ginásio, hoje em dia não tem esse nome, né? As faixas da educação vão mudando de nome. Na minha época, começava um pouquinho a noção de filosofia lá no ginásio, e depois no segundo grau a gente avançava. Então, primeiro vamos lembrar desses conceitos no campo da filosofia e depois trazê-lo para a nossa ética, a nossa moral cristã, a nossa moral espírita. Para começar, então, ética, a palavra ética, vem do grego, do radical ethos, que quer dizer modo de ser, caráter, princípios. Ela está vinculada, portanto, a um conceito subjetivo. Tem a ver com a minha consciência. E o que é moral? Moral vem do moralis, do mos ou do mor latino, que significa modo de agir, costumes. Está vinculado às regras da vida em sociedade.
O que a gente aprendia também lá no meu primário, no meu ginásio, havia uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Muitos aqui devem ter estudado essa matéria. E um dos temas dessa matéria era justamente o comportamento em sociedade, para a gente viver bem, viver em harmonia. Então, a moralis é o comportamento adequado e ele é balizado, ele é parametrizado pelo grupo social em que nós vivemos, pelo nosso grupo familiar, o nosso grupo de trabalho, o nosso meio social, a religião que nós adotamos. E é, portanto, um conceito objetivo. Por quê? Eu não posso entrar na consciência de ninguém para prescrutar o que ele está sentindo e o que ele está pensando, mas eu posso sim medir o comportamento como manifestação, como exteriorização daquilo que a pessoa pensa, né? Então, essa é a primeira grande distinção. A ética trata da nossa capacidade de discernir, de distinguir o bem do mal, o certo do errado. Atualmente, muitas vezes, a gente liga um telejornal e parece que a humanidade passa por um período meio sombrio, né? Em que é tudo assim meio crepuscular. Não há muita certeza sobre o que é certo, o que é errado, parece que os costumes estão bem elásticos e aquilo que antes não se admitia, hoje é quase normal. Mas nós não podemos calcar, abafar, cobrir a nossa consciência. Por quê? O certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado, né? Para resumir, nós podemos dizer que a ética é aquela parte da filosofia, é a parte teórica que se ocupa da moral. E a moral é a parte prática da ética. A gente fala nas dimensões do ser como sentir, aquilo que está bem lá no comecinho da nossa consciência, depois o pensar, o refletir, se apropriar do conhecimento. E aí a gente vai agir. Ora, o nosso modo de sentir está muito vinculado à educação que nós recebemos lá na primeira infância. Daí tanta importância que a gente deve dar à educação dos pequeninos. Os antigos diziam assim, olha, de pequenino que se torce o pepino, mas hoje a gente não pode falar isso, porque não é politicamente correto, não é? Não é politicamente correto. A educação foi rigorosa, um tempo lá atrás, e no afã de não fazer com que os filhos passem por todas as dificuldades que muitos de nós passamos, nós incorremos num outro erro, é de propiciar toda a facilidade que nós não tivemos. Só que a gente esquece de entregar aqueles valores bem sólidos que a gente recebeu, junto com a educação rigorosa. Às vezes era excessiva, às vezes não. Parece que todo mundo sobreviveu bem a uma educação mais rigorosa. A gente não sabe como é que vai ser daqui a 20, 40 anos, não é? Para que marcha nós estamos caminhando. Mas quando nós pensamos em moral e ética, nos vem logo à mente aonde se cria a nossa consciência. Nessa encarnação, o grupo social ao qual eu pertenço, a minha família. Qual era a ética? Quais eram os valores fundamentais da minha família? O respeito era importante, a disciplina era importante, o trabalho era importante, né? Quando o mais velho falava, o mais novo aguardava a sua vez, esperava. A vida é um conceito importante, era muito. A vida é um bem inalienável, é o nosso primeiro presente, é dado por Deus. Não nos cabe o direito de tirar sequer a nossa própria, quando mais de outrem. Mas então por que tem pessoas que aparentemente são tão moralistas, que têm um discurso tão moral, cometem crimes? Por que isso acontece?
Porque há uma diferença, há uma distância abissal entre falar e fazer. Aquilo que eu falo revela a educação que eu tive. Aquilo que eu sinto me mostra como eu fui educado, quais são as minhas reações emocionais. Mas aquilo que eu faço, costume, aquilo que eu faço revela quem eu sou. As crianças em casa percebem muito claramente isso quando o papai e a mamãe falam uma coisa e fazem outra coisa, né? Isso é muito patente, até para as crianças, quanto mais para nós. Mas avançando, em toda a época da humanidade, sempre houve essa preocupação com ditames de comportamento da sociedade. Então vinham os moralistas, ou de uma filosofia, ou de uma religião, dizendo, olha, o correto é ser bom, é ser justo, é fazer assim, fazer assado. Na nossa cultura ocidental, os grandes marcos da filosofia que se ocuparam da ética e da moral estão lá na cultura helênica, né? na sociedade grega, na época de 5, 6 séculos antes de Cristo, com Sócrates, que como Cristo não escreveu uma palavra. Mas ele teve um discípulo, Platão, que deixou tudo por escrito. O Cristo não escreveu nada. Mas ele tinha ali os apóstolos, os evangelizadores que escreveram por ele, sem querer colocar em pé de igualdade, só dando uma notícia histórica. Então, Sócrates não escreveu, ele viveu. E Platão escreveu por ele. E é dali que a gente puxa algumas lições. Desses gregos, havia um dramaturgo, Sófocles. Uma das peças muito conhecidas dele se chama Antígona. Todo mundo aqui já ouviu falar de Complexo de Édipo, a história do menino que se apaixona pela mãe. Está lá, na Antiguidade Clássica, né? No teatro clássico. Jocasta era mãe de Édipo. Édipo não sabia que Jocasta era sua mãe, se apaixona por ela, mas ela sabia que ele era filho. Mesmo assim, permitiu. Isso é uma peça de teatro. Tiveram filhos. Os 2 meninos, quando Édipo rei morreu, quiseram tomar o trono de Tebas. Eu estou contando bem rapidinho aqui uma peça de 2 horas. Né? Quiseram tomar o trono. O poderoso do momento mandou executar os 2, dando ao mais velho honras de Estado. Então ele ia ser enterrado, aquele féretro, com pompa, como filho de um rei. E o mais moço ia ser deixado para que os cães e os abutres o devorassem, por uma questão de primazia, porque a lei assim determinava. Antígona, o nome da peça, que era também filha dos 2, tentou subtrair o corpo do irmão que seria jogado às feras. E toda a discussão da peça é sobre a importância. O que vale mais, dizia ela, é a lei divina, que dá a todos os filhos o mesmo direito, ou é a lei dos homens, que garante ao mais velho a primazia, as honras depois de morto? Calculem aí a vaidade deles. As honras e ao mais novo ser jogado ao léu. Né? Então era uma discussão sobre leis. E o que era o teatro naquela época? A gente tem que lembrar que a maioria da população não era letrada, não sabia ler. Então eles faziam grandes espetáculos, tragédia, como essa Antígona, ou comédia. Pegavam a crônica dos costumes, o que as pessoas estavam vivendo na época, e grifavam, assim como a gente pega uma canetinha, um lumicolor, e grifavam aquele comportamento para quê? Para que as pessoas prestassem atenção no comportamento que estava sendo adotado na sociedade e aonde estava o erro. E as pessoas entendiam isso. Então esse era um dos recursos. Por isso que surgiu o teatro lá com tanta força. Nós encontramos na filosofia já naquela época, 5 séculos antes de Cristo, em Sócrates e Platão, os princípios da filosofia da moral cristã e da moral espírita. Eles já falavam lá em 500 antes de Cristo em o homem como sendo uma alma encarnada. A vida material é ilusória, que a vida espiritual é a vida verdadeira. Falavam em reencarnação, não com esse vocábulo, mas davam a entender essa ideia de que a gente vai e volta, e falavam que conforme for maior ou menor a pureza de uma alma, de um espírito,
tal será a situação dele no mundo espiritual, após o desencarne. Então, ele já tinha uma noção mais ou menos clara do que acontecia. Bom, e ainda vou trazer mais um que é um pouquinho mais recente, que vem um pouco depois de Platão, um Aristóteles. Olhem só as pérolas que ele deixou. O que ele dizia? Que o ponto máximo da moralidade se chama temperança. E o que é temperança? É a capacidade que nós desenvolvemos para administrar as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos instintos. Seria um passo além do instinto puro, brutal, animal. E o que era justiça, em Aristóteles? Era o ponto culminante das virtudes. Então, lá, na cultura helênica, o que era moralidade? Viver com temperança e exercer a justiça. Bonito isso, né? Bem antes de Cristo. Aí, a nossa primeira obra da codificação, na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem duas questões de resposta muito curta e muito simples. Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? O que nos interessa agora a lei de Deus? A gente está falando de consciência, de moralidade. Onde está escrita a lei de Deus? Duas palavrinhas. Na consciência. O que é a consciência? É aquele espaço íntimo, é a maior profundidade do meu ser, onde eu elaboro tudo que eu sinto, tudo que eu penso. É aquele fator subjetivo. Aí Kardec continua. Isso está nas questões 621 e 621A. Ele está. Então, se o homem tem na consciência dele as leis de Deus, a lei de Deus, por que a necessidade de revelar? Por que Cristo veio até nós? Por que os Espíritos revelaram essa doutrina? Queria que levantasse a mão aqui quem tem filhos. Quem tem um filho, uma filha, qualquer filho. Alguém tem filho aqui? Beleza. Não tem lições que a gente repete para os filhos ao longo da vida mais de 20 vezes? Fulano, sai do quarto, apaga a luz. Fulana, sai do banheiro, dá a descarga, lava as mãos e apaga. A gente não repete isso? Eu falei 20 vezes, eu estou sendo bem generosa, né? A gente fala trocentas vezes isso. Ora, assim como esses conselhos que a gente repete para os filhos de tempos em tempos, às vezes a gente repete mais quando vê que eles estão assim meio vacilando na orientação dos seres humanos, nós esquecemos aquilo que está na nossa consciência, às vezes a gente finge que não vê, às vezes a gente calca, tapa, cobre, deixa embaixo da sola do sapato. Por quê? A gente pensa, não, é só dessa vez, ninguém vai saber, não vou prejudicar ninguém se eu fizer isso. Jesus deu a régua, a regra de ouro. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Então é apenas uma transferência. Aquilo que eu quero fazer, o Emmanuel, aquilo que eu pretendo fazer pudesse ser transformado numa regra universal, beleza, posso fazer. Exemplo, eu quero comprar uma bicicleta. Isso pode ser transformado numa regra geral? A todas as pessoas pode ser permitido comprar? Pode, então eu posso fazer isso. Eu quero matar o meu irmão. Isso pode ser transformado numa regra universal? Imediatamente a nossa consciência vai dizer, não. Será que eu gostaria que alguém matasse meu filho, minha filha? Como é que eu vou permitir, então, que matem o filho dos outros? Essa é a regra. E não precisa ter cultura, não precisa ter conhecimento, basta ter um mínimo de bom senso. A distinção entre o certo e o errado é dada pela visão que nós temos desse mesmo gesto, se conosco fosse praticado, com relação à nossa pessoa, ou com relação a alguém que nós amamos, alguém que nos é próximo. E aí a gente vê se é legal ou não. Aí a gente já começa a avaliar de outra maneira. Não, seria só dessa vez, não ia atrapalhar a vida de 99,9% das pessoas da minha família, mas uma pessoa ia ficar chateada comigo.
então não é certo. Certo é certo, errado é errado. E as pessoas religiosas que cometem crimes? Ou muitos aqui são da área do direito, será que espírita não comete crime? Comete. Por quê? Porque lá na consciência, onde estão o sentir e o pensar, está tudo bonito. O discurso está lindo. A prática... Um ditado que eu ouvi da minha avó quando criança, ela dizia assim: por cima fofos e rendas, por baixo Deus me defenda, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Alguém aqui conhece essas falas? É isso, é quando o discurso e a prática não são consistentes. E nós, indivíduos, individualização do princípio inteligente, somos uma coisa só. A gente pode até pensar, pode falar muito bonito, se nós não agirmos muito bonito, a gente não vai ser consistente, não vai ser uno. E disso surge uma infinidade de problemas. Problemas sociais, problemas emocionais, problemas de saúde. Há um ramo se desenvolvendo grande dentro do espiritismo, que são as associações médico-espíritas, e eles têm uma literatura já bem farta, associando, por exemplo, a culpa de aqui, de agora, ou a culpa do passado, a culpa tóxica, com a realização dessas doenças psicossomáticas. É como se a gente fabricasse a doença como um mecanismo de se punir por algo que a gente reconhece que está errado em nós. O que todos eles dizem é uma bobagem, né? A gente carregar essa culpa venenosa. O ideal é praticar algo assim: falhei, está falhado. Não se falha mais nisso. Por quê? Eu tenho que admitir que aquilo que eu fiz está errado? Está errado. Imediatamente eu vou olhar, eu posso consertar uma parte ou todo? Ou não posso consertar com essa pessoa? O que eu posso fazer em prol dos outros? De que maneira eu posso compensar essas energias que eu subverti a ordem delas corretamente? Mas, voltando aqui ao Livro dos Espíritos. 621A. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, por que ela havia de ser revelada? E eles respondem: porque ele a tinha esquecido, ou não tinha esquecido, tinha desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. E de tempos em tempos, de séculos em séculos, a humanidade recebe alguns espíritos mais adiantados que vêm trazer este recurso, né? Esse recordar a lei divina, recordar, dar novamente a cor, a vida, a luz, aqueles valores que já estavam cinzentos, apagados, opacos lá no porão da minha consciência, onde eu joguei um monte de coisa em cima: egoísmo, materialismo, os meus instintos, né? A vontade de fazer uma travessura pensando: não, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Vou contar rapidamente a história das ervilhas, que eu já contei aqui. Uma menina de 4 anos achou muito lindo que a mãe preparava o canteiro para plantar ervilhas. Tudo retinho, alinhadinho, e a mãe tinha uma vasilha onde estavam as sementes, fazia um furinho na terra, colocava uma sementinha e cobria. E a menina de 4 anos ali orbitando as pernas da mãe: mamãe, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Alguém chama na frente e a mãe diz assim: fica aqui, cuida das ervilhas que eu vou lá atender a pessoa que está chamando, depois eu volto. A menina feliz da vida. A mãe foi atender, a menina imediatamente tropeçou nas pernas e derrubou as ervilhas. E pensou: mamãe vai brigar comigo. O que ela fez? Rapidamente cobriu de terra todas as sementes. Ajeitou com as mãozinhas dela do jeito que dava. Quando a mãe voltou, viu tudo pronto, disse: já terminou de plantar? Já, mamãe, terminei, plantei todas as ervilhas. Dali a 10 dias elas germinaram. É mais ou menos assim que acontece com os nossos erros. É como se a gente tivesse jogado todas as ervilhas dentro de um buraquinho só. E depois daquilo cometido, os dias vão passando e as forças da natureza tiram a tampa daquilo que estava obscuro e a coisa vem à luz. Aí a gente diz: a casa caiu.
né? Não que a gente tenha tá triste agora porque fez errado. Não, a gente fica triste porque os outros descobriram, né? Um arrependimento tardio. Isso é chorar sobre o leite derramado. Há uma outra questão muito curtinha no Livro dos Espíritos, talvez a de resposta mais curta, na 625. Qual o tipo de pessoa, de indivíduo, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Por que mais perfeito? Eu não acabei de dizer que de séculos em séculos vem alguém mais adiantado, que traz muitos valores, e eles dizem, Jesus. Ponto. Jesus. Guia, servir de guia e modelo. O que é um guia? É uma bússola que aponta a direção para onde eu devo ir. E por que modelo? Modelo de moralidade. Alguém que viveu, que foi consistente, que demonstrou em gestos aquilo que professava em palavras. Então, Jesus é o suprassumo da nossa consistência. E agora, puxando mais a brasa para a nossa sardinha aqui, do Espiritismo. Lei moral, portanto, é a lei divina que está dentro de nós, porque está na nossa consciência, aquilo que a gente chama de foro íntimo, o ponto mais íntimo do meu ser. Então, o que é viver moralmente? Viver moralmente, segundo a doutrina espírita, e toda a boa filosofia que a gente pode comparar, é proceder bem, agir bem, de acordo com as leis divinas, que estão íncitas, inseridas na nossa consciência. Eu estou apontando a testa, mas aqui só está o cérebro, né? A mente, a consciência é atributo do espírito, que se aloja nesse momento, pelo menos o meu raciocínio aqui, usa esse aparelho neuronal. O Raul Teixeira diz que a consciência é onde se acha o reino de Deus em nós. O Livro dos Espíritos pergunta, quer ser feliz mesmo? Você quer ser... Não, a felicidade não é desse mundo. Não, você pode ser feliz aqui na Terra. Viva de acordo com as leis morais. Agora eu vou voltar para o nosso livrinho dos Espíritos. A parte terceira desse livro, da codificação, são só as leis morais, quer dizer, leis de comportamento. São elas, não necessariamente numa ordem de importância, salvo a última. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, de liberdade, de amor, justiça e caridade, que dizem que é mais difícil para a gente chegar, e a perfeição moral. Todo mundo que é espírita já ouviu falar naquela expressão linda de reforma íntima. Que diacho de reforma íntima é essa? É adequar a nossa consciência à moralidade cristã. E qual é a moral espírita? A moral espírita é a moral do Cristo. Por quê? Porque não há outra melhor para nos servir de modelo. Não há outra melhor. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, Jesus fala: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vós, pois aí está a lei e os profetas, ou nas Bíblias de tradução mais moderna, aí se encontra a lei de Moisés e os ensinos dos profetas, para a gente entender. Quer dizer, isso é o supra-sumo da moral cristã, é ser bom, é ser tão bom com o outro como eu quero que o outro seja comigo. Não é fácil isso. Bonito, né? Uma coisa equilibrada. Vai botar na prática. É fácil falar. A nossa doutrina espírita, ela está calcada em princípios fundamentais. Então, a gente diz que é espírita por quê? Acredita em Deus, acredita na imortalidade na alma, acredita em reencarnação, né? Múltiplas existências, porque fora disso não há justiça divina que se explique. Pluralidade dos mundos habitados, e sobre isso eu falei na semana, na última palestra, quando a gente falou sobre transição planetária. Comunicabilidade dos espíritos,
né, fenômenos mediúnicos, e a moral espírita. E o que é a moral espírita? Esse princípio, o Evangelho de Jesus, máxima moral para a vida. Nossa, então não é para ter desculpa. Se nós queremos realmente ser espíritas e a gente segue esses princípios, sem falar em moral, nós não atingimos esse conjunto, essa integridade profunda, íntima, que é a nossa meta. E o que o Espiritismo traz de novo, além daquilo que Jesus trouxe? A gente fala em grupos de estudo algo assim: olha, o cristianismo, o catolicismo depois, é um filho da religião judaica. O Espiritismo é neto, né? Porque a gente vem na mesma senda, aclarando os conceitos. E o que o Espiritismo traz de novo, de revelador em relação a essa máxima que o Cristo falou? Ora, se Cristo é um modelo top que Deus botou aqui na Terra, né? Aquele Uber, model, perfeito. Como é que as crianças dizem? Mega, blaster, super, né? Usam esse superlativo assim. Jesus é o top de linha aqui na Terra. Por que os espíritos precisavam revelar mais para nós? Para que nós tivéssemos uma noção mais concreta, um conhecimento mais profundo dos princípios que regem as relações entre vivos e mortos, porque isso lá 2000 anos atrás ainda estava obscuro. Veio completar as noções que nós tínhamos de alma, de espírito e de alma, porque eram um pouquinho vagas naquela época. Veio dar a compreensão, o entendimento de que a solidariedade religa todos os seres, veio explicar a fraternidade universal entre as humanidades, se a gente pensar em mundos, entre os povos, se a gente pensar nesse mundo. Veio explicar que caridade e fraternidade são uma necessidade social, que a gente não pode evoluir moralmente se o amiguinho ali do lado não tem dinheiro para comprar pão e a gente tem de sobra. Enfim, esclarecendo o homem, dando a ele mais consciência, veio fazer com que o homem pratique agora, por convicção, aquilo que antes era um dever. Se antes era um dever religioso, social, ser solidário, agora é um dever, é uma convicção íntima, né? Isso está na minha consciência. Eu sei que o meu avanço moral passa necessariamente pelo auxílio. E fisicamente, voltando um pouquinho ainda à transição planetária, se o planeta Terra já enfrentou essas convulsões da infância enquanto orbe, os espíritos dizem que, do ponto de vista moral, nós ainda estamos em processo gestacional e que as perturbações que nós vamos encontrar daqui para frente, afastados esses períodos regulares de movimentação do planeta, né, a precessão dos equinócios, a inclinação do eixo da Terra, que isso é normal, movimentação de placas tectônicas é normal, erupção de vulcões, tsunamis, maremotos, tudo isso é normal de tempos em tempos. Mas eles dizem que os grandes cataclismas daqui para frente têm a ver com os abalos morais pelos quais a humanidade tem que passar, né? Então, para encerrar minha fala, e não avançar também no tempo que me foi concedido, eu só gostaria de lembrar que, se nós fazemos parte de um movimento, apesar da filosofia espírita ser uma filosofia com um caráter científico e religioso por conta desse conjunto de regras morais, se a gente quer fazer parte desse movimento, que é o movimento espírita, para que nós existimos? Para estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita. Então, estudar, beleza, fácil, todo mundo gosta de estudar, ou eu gosto de pensar assim, que a maioria gosta de estudar. Divulgar, é o que eu estou fazendo aqui, é o que vocês fazem com os amigos, com a família, que não são espíritas, e vêm perguntar, mas escuta aqui, para vocês espíritas, como é que é esse negócio? A criança desencarnou e agora como é que fica? Vai para uma creche e aí a gente vai divulgando a doutrina espírita. E isso,
Se a gente tiver conhecimento, se a gente não tiver, a gente diz, olha, no momento eu não sei te dizer, mas eu vou estudar, vou pesquisar e vou te trazer essa resposta. Mas é um tripé, né? É estudar, divulgar e praticar. E na prática reside a nossa maior dificuldade, porque nós somos ainda muito infantis, muito ligados à matéria e à satisfação dos nossos instintos mais básicos. E é em nome desses instintos que a gente faz corrupção, traição, roubo, homicídio. Se a gente botar o dedinho lá dentro, naquele âmago, na consciência, a gente percebe que é por conta desses instintos que não estão suficientemente domados dentro da minha consciência, que a minha vida moral é assim meio capenga, né? E aí é o trabalho da reforma íntima. A gente tem que trabalhar agora, como arquiteto, como engenheiro. Não, eu vou ser o peão da minha obra. Eu vou me corrigir cada vez que eu for assaltada por um pensamento infeliz, em que, para me beneficiar, eu prejudico o outro. Mas é isso. O movimento espírita, então, é estudar, divulgar e praticar a doutrina contida nas obras básicas, essas 5 aqui, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese, para começar. Depois disso tem outras, as suplementares. Colocar esse conteúdo ao alcance e a serviço de toda a humanidade. Esse deve ser o objetivo do nosso trabalho. Mas por onde ele começa? Por nós. Que Deus nos proteja, que Jesus nos inspire nesse trabalho de reconstrução interna, diária, cotidiana, difícil, mas, segundo o próprio Jesus, de grande proveito. Porque para chegar ao reino dos céus a gente tem que passar por ele. O que ele queria dizer? Tem que passar por ele fisicamente? Se Jesus é uma consciência cósmica expandida, nós precisamos passar pelo modelo e guia que ele foi e é na vida da humanidade na Terra. Boa noite, que Deus nos abençoe. Só nos resta agradecer o carinho, o amor e o afeto, que quando no início disse que estaríamos prestes a nos deliciarmos com um banquete espiritual, acredito que não estava exagerando. Agradecer a nossa amada irmã Sônia por essa belíssima aula, e só lembrando que, como foi dito aqui, estudar, divulgar e praticar. Estudar, a nossa casa também fornece essa possibilidade. Nós temos vários grupos de estudos na nossa casa às quartas-feiras, alguns presenciais, outros à distância também, os nossos estudos online. Então, podemos estarmos juntos nessa caminhada. E antes de encerrarmos, mais uma vez, para as pessoas que estão assistindo que assistiram essa belíssima palestra pelo Facebook, então logo nós encerremos aqui a nossa prece final. O passe virtual pode ser ministrado diretamente aí pela nossa página. A primeira publicação fixada ali, logo após a palestra, já é o nosso passe virtual. Nesse momento, com os nossos corações cheios de gratidão, depois desse bálsamo que nos foi concedido, pedimos ao nosso Mestre Jesus, que é o melhor e o maior exemplo do quão moral podemos um dia alcançar, que juntamente com a espiritualidade amiga neste momento possa abraçar a todos aqueles nossos irmãos mais necessitados, aqueles irmãos que se encontram em momentos de desespero, sem um lar, sem um alimento, sem o carinho, irmãos que se encontram na drogadição, nas ruas, na prostituição, irmãos que se encontram reclusos, irmãos que se encontram enfermos, irmãos que se encontram nesse carinho do nosso Mestre, pois sabemos que o Senhor pode abraçar a todos
E assim o pedimos. Pedimos ainda, Pai, para todos aqueles nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, asilos, manicômios, leprosários e orfanatos, que eles também sintam o calor do seu amor. A todos os nossos irmãos da área da saúde, que abdicam de suas famílias e de seus prazeres diários para combaterem talvez uma das maiores pandemias que passamos atualmente, que também possam ser revestidos com a sua força e a sua coragem e recebam a nossa eterna gratidão. A todos os gestores públicos, a todos os legisladores, executores, que possam sentir a responsabilidade que foi competida, e que possam sentir em seus corações o que tudo foi estudado aqui, o valor da moral e da ética nas suas tomadas de decisões. Por fim, pedimos à nossa Mãe Maria que possa abraçar a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos que aqui não puderam estar, aos nossos irmãos em nossos lares, que através do seu manto possa cobri-los com muito amor, muita paz, muita fraternidade e, acima de tudo, muita fé. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Com essa oração, encerramos a segunda parte da nossa palestra doutrinária e convidamos a todos os nossos irmãos passistas para que tomem seus lugares e que todos os nossos irmãos aqui presentes que mantenham seus pensamentos elevados, para que a partir desse momento, parte do nosso trabalho, que são os passes energéticos. Uma boa noite a todos. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima
e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.